Olá, galera! Então, agora a gente vai entrar no reino plant, tá? No reino vegetal. E aí as principais características, eles são eucariontes, então aquela questão da célula, né? Que ela possui a carioteca, que é uma célula organizada. São pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. São autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Eles possuem uma parede celular de celulose. E para produzir o próprio alimento, né, eles fazem um processo de fotossíntese que é realizado por uma organela chamada cloroplasto, e dentro desse cloroplasto tem um pigmento, que é a clorofila, que faz a absorção de luz solar para o desenvolvimento dessa fotossíntese e produção do alimento delas. E aí os vegetais, eles são divididos em 4 grupos. Então aqui, gente, a gente tem uma árvore, né, mostrando que as algas e as plantas aqui, ó, significa que elas têm um ancestral comum, né, ó, que tem um ancestral comum. E aí, por algum motivo, elas evolutivamente se afastaram, né? Então, como é que a gente lê isso aqui, né? Todos esses 4 que aparecem aqui em cima, ó, é o grupo vegetal, estão vendo? Então, o grupo vegetal ele é dividido em 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, ok? Esse nome angiospermas aqui, ó, mudou, tá, gente? Já mudou faz alguns anos, mas os livros didáticos das escolas ainda trazem o nome angiosperma, tá? Mas o nome certo, né, o nome atual é magnoliófita. Mas a gente vai usar angiosperma porque na apostila de vocês está angiosperma, tá? E não tem problema porque tem muita literatura usando esse nome ainda. Então, como que a gente lê isso aqui, ó? Esse númerozinho 1 aqui, ó, ele está dizendo o quê, ó? Que surgem as primeiras plantas com embriões protegidos com estruturas especiais. Todos os 4 têm essa característica, embrião protegido, ok? E aí aqui, isso aqui é um passo evolutivo, né? Evoluiu e continua evoluindo. Olha só, aqui no número 2 ele está dizendo o quê? Surgem as primeiras plantas com vasos condutores de seiva. Significa que quem está para frente do 2 tem essa característica, quem está para trás do 2 não tem. Então, a briófita já não tem essa característica de vaso condutor de seiva, tá? Isso aqui é só para pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aí continua, ó, evoluiu, foi para o 3. Essa característica 3, ó, surgem as primeiras plantas com semente e grão de pólen. Significa que quem está para frente do 3 tem semente e grão de pólen, ou seja, gimnosperma e angiosperma. Pteridófita e briófita não tem. Segue a linha evolutiva. E o número 4 está dizendo que surgem as primeiras plantas com flores e frutos. Então, apenas as angiospermas têm flores e frutos. Todo mundo que está para trás não tem, beleza? A gente vai ver as características principais de cada uma dessas 4, tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo são as briófitas. Então, as briófitas, elas são plantas bem simples, tá? São os musgos, hepáticas e antóceros. São esses exemplos, tá? Então, muitas vezes vocês confundem o musgo com o líquen, tá? Mas o musgo, quando você encosta nele, ele é mais úmido assim, a gente escorrega nele quando ele está em cima de algumas rochas, tá? E lembra que o líquen é outra coisa, né? Associação de algas e fungos que fica lá na árvore, tá? Então, eles são vegetais bem pequenos, né? De pequeno porte, e eles vivem em ambiente úmido e eles precisam de água para fazer a reprodução deles, tá? Se não tiver água, eles não conseguem se reproduzir, tá? Então, eles podem ser encontrados em vários locais, desde que esses locais sejam úmidos. Então, pode ser pântano, pode ser tronco, pode ser solo, muro, rocha, enfim, qualquer ambiente que tenha água para eles, tá? Porque se não tiver água, eles não vão conseguir se reproduzir e não vai conseguir sobreviver, né? Aqui, gente, ó, são plantas avasculares. Isso significa que eles não têm isso aqui, ó. Ai, não consigo voltar no slide aqui. Eles não têm aqueles vasos condutores de seiva, tá? Então, como que acontece? Eles fazem a fotossíntese e quando eles fazem a fotossíntese, eles produzem o alimento deles e esse alimento deles vai passando de célula a célula. Porque como a planta é pequenininha, ela não precisa de um vaso condutor de seiva, tá? Vai passando de célula a célula. Por osmose, tá aqui, ó, o transporte de água pela planta, né? Ele ocorre lentamente por osmose de célula a célula. E essa planta não tem flor, não tem semente e não tem fruto, tá? É uma planta bem simples, beleza?
O outro grupo são as pteridófitas. Então, exemplo de pteridófitas, samambaia, que vocês conhecem, samambaia sus e avencas. Samambaia que vocês mais conhecem, tá? Aqui, gente, ó, a gente tem as primeiras plantas vasculares. Acabei de falar para vocês que as briófitas, elas não precisam de vaso condutor, porque como elas são bem pequenininhas, tudo vai passando para elas de célula a célula. No caso das pteridófitas, não, né? Olha só, ela é grande já, né? Olha só o tamanho da folha e tudo mais, né? Então, ela precisa ter um vaso condutor dentro dela para levar a água e os alimentos, tá? Então, ela é a primeira planta que desenvolveu esses vasos condutores. Todas as outras para frente dela tem, tá? Os tecidos, eles são reforçados com lignina, que é uma substância que ajuda a planta a se manter mais firme, né? Que a planta fica um pouquinho mais durinha, né? Senão ela ia ficar muito mole e cair do caule. A gente pode encontrar em vários locais, aqui na nossa região tem um monte, tem muita gente que usa ela em casa para ornamentação, tá? Então pode ser vista em floresta, em campo, como planta ornamental, enfim, em vários locais, tá? E elas também dependem da água para reprodução, tá? Então elas não precisam viver em ambientes tão úmidos que nem as briófitas, mas elas também precisam de água para reprodução, tá? Por essas plantas possuírem esses vasos condutores, né, a gente chama elas de traqueófitas, tá? Então, traqueófitas são as plantas vasculares que têm esses condutores de seiva, que é o xilema e o floema, tá? Sobre o xilema e o floema, eu vou passar para vocês na aula ao vivo, beleza, gente? E aqui também, ó, ela não tem flor, não tem semente e não tem fruto, tá? Igual a briófita. As gimnospermas, os exemplos são os pinheiros, as araucárias, as sequoias, que são aquelas árvores gigantes, né, com mais de 100 metros de altura, que não tem aqui, né, tem lá na Califórnia para lá. Os cedros, que é bem comum aqui na nossa região. Então, esse é o grupo de planta, o primeiro grupo de planta que na história evolutiva conseguiu conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Porque lembra que eu falei que as outras duas, elas precisam de água para reprodução, certo? No caso das gimnospermas e das angiospermas também, não precisa mais, tá? Então, ó, a reprodução desse grupo não depende mais de água, porque eles fazem o processo de polinização. Então, a partir daqui, a gente vai ter o desenvolvimento de grão de pólen, tá? Para fazer essa polinização. Elas podem ser encontradas em vários locais, né, do planeta, tem na taiga, na floresta de coníferas, enfim, aqui para cima, para Curitiba tem também. Então, ela é bem comum, tá? Então, ó, vamos lá para a nomenclatura. Elas são plantas vasculares, porque elas têm aquele xilema e aquele floema, tá? São as primeiras plantas que produzem o grão de pólen. Esses sifonógamas aqui, vocês não precisam usar essa nomenclatura, tá? Pode só falar grão de pólen, não tem problema. Esse fanerogma também não precisa. Elas têm estrutura reprodutiva visível, que são aquelas pinhas, sabe? Que às vezes a gente até usa para fazer de enfeite no Natal, tá? Isso é estrutura reprodutiva visível, né? A gente chama de estróbilo ou pinhais, ou pinhas, tá? Tanto faz. Essas plantas possuem sementes, então até agora a gente tinha planta sem semente, sem flor e sem fruto, né? No caso da gimnosperma, a gente tem semente, porém, ó, não tem nem flor e nem fruto ainda, beleza? E as últimas, né, que são as angiospermas, elas é o maior grupo de planta, são todas as que têm flores e frutos. Se você vê uma planta com flor e fruto, ela vai ser angiosperma, tá? Porque são as únicas que têm essas duas características. Elas podem ser encontradas em diversos ambientes, em terrestres, em aquáticos, em campo seco, em campo úmido, porque elas são bem adaptadas, tá? Essas plantas, elas vão ter as sementes protegidas pelos frutos, né? E elas têm flores, como eu falei agora, então elas têm flor e fruto. Por conta da flor, né, ser bastante colorida e dos frutos também ser bastante colorido, eles acabam atraindo vários polinizadores e dispersores, né, insetos, aves, morcegos, enfim, que se alimentam dela. Então, vamos lá para a nomenclatura de novo. Vascular é porque ela tem o xilema e o floema, tá? Esse espermatófita não precisa e fanerogma não precisa. Mas, ó, ela também vai ter semente. Ela também tem flor com estrutura reprodutiva, que é a estrutura reprodutiva visível dela, né? Então, a flor é a estrutura reprodutiva.
esse sifamagma também não precisa, mas elas também têm grão de pólen, tá? E elas têm frutos que protegem as sementes, beleza? Então, a gente viu a escala evolutiva do reino plant, tá? Aqui, gente, ó, tem um esquema simplificado das plantas, né? Só que assim, vocês lembram que... cadê? Aqui, raiz, caule e folha, todas elas têm, ok? Agora, fruto e flor é só a angiosperma, tá? Então, essas funções aqui, né, de órgãos vegetais, vocês já sabem, né? A raiz, ela serve para absorção de águas e minerais, de fixação, de armazenamento de alguma substância, né? A gente até come algumas raízes, né? Aipim, batata, enfim. O caule ele serve para sustentação e para transporte, porque é aqui no caule que passa esses vasos condutores que a gente falou, xilema e floema, tá? Então é para transporte, armazenamento também, sustentação. A folha é o órgão que faz a fotossíntese, que faz a respiração celular e que faz a transpiração. Tem planta que o caule também faz a fotossíntese, tá, gente? Mas são casos especiais, vocês vão aprender isso só lá no ensino médio. A flor é um instrumento de reprodução, então a partir da flor a planta ela vai conseguir produzir um fruto e dentro desse fruto vai ter a semente. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Beijo e até a próxima aula.